pois o tema de nossa aula é liderar e dirigir tomada de decisão. A gente fala muito em líder e liderança, muita fala e pouca realidade. Pensem vocês, é fácil dizer o nome de 10 líderes mundiais hoje, nesse momento, com facilidade? Será que existe excesso de líderes, falta de líderes? Será que os líderes são autênticos, são falsos líderes? A liderança é um fato real, existente hoje em dia? E na gestão? O que tem que ver a gestão com a liderança, afinal? O líder é líder por origem ou por consequência? O gerente virou líder ou o líder virou gerente? A gente fala muito nisso, mas qual é a verdade? Onde está o certo? Na realidade, você seria capaz de me dizer agora e aqui o que é liderança e o que é ser um líder realmente, um líder autêntico, um líder de verdade, um líder de valor? Ou nós estamos acostumados a ver falsos líderes, líderes de araque, líderes que não são líderes, líderes impostos, autocráticos, ditatoriais. Mas o que é liderança? Liderança é mover pessoas num sentido comum. Liderança é desenvolver uma cultura comum entre pessoas, de forma que esta cultura faça com que elas cheguem a objetivos comuns. O gerente é líder porque ele desenvolve uma cultura na organização. E essa cultura, por esta razão, as pessoas se movem no sentido de atingir os objetivos. Vamos ver o que nos diz Richard Daft a respeito do assunto. Liderança é o uso da influência para motivar os funcionários a atingirem as metas organizacionais. Usar da influência para atingir os objetivos empresariais. Daft é muito claro, existe uma intenção de atingir os objetivos empresariais. É uma coisa muito técnica, muito objetiva. Fundamentalmente, o que faz a liderança? Leva as pessoas a atingirem os objetivos. Vamos ver uma animação que nos mostra o que a liderança é capaz de fazer. É uma animação interessante, é uma brincadeira, mas que nos pode ser muito útil para entendermos exatamente o que é liderança em relação aos objetivos. Legal essa animação, não? Viram que o líder foi coaptando as pessoas todas para que elas chegassem no final ao V da vitória, atingindo o alvo. Assim é o pensamento de Daft, que diz que a liderança leva a que o alvo empresarial seja atingido. Mas vamos ver outra visão do que seja liderança. Warren Bennis. Liderar é a capacidade de criar uma visão apaixonante, transformá-la em realidade e mantê-la por um longo período de tempo. Visão apaixonante e ação. Sem paixão não há ação. Na realidade, o líder precisa criar uma paixão. A gente está falando paixão no sentido figurado, mas é uma paixão pelo trabalho, uma paixão pela ação, pelo fazer, pelo atingir os objetivos da organização. E é paixão mesmo. Sem paixão não há liderança. Sem paixão não há ação. Sem paixão não há resultados. Em continuação, vamos ver o desdobramento do conceito de liderança. Como se desdobra o conceito de liderança? O que o compõe? Em primeiro lugar, influência sobre outras pessoas. Influenciar pessoas é fundamental.
Nenhum líder é líder se não é capaz de influenciar pessoas. Para onde vamos? Vamos para lá. E as pessoas vão com o líder. Capacidade de motivar. As pessoas querem ir, ou seja, estão motivadas para ir com o líder. Motivação. Outro desdobramento do conceito de liderança. Direcionar para um foco comum. O líder direciona o agrupamento de pessoas para um foco comum, para um objetivo comum, numa direção comum. Isso é essencial, é desdobramento. Delegação. O líder não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa distribuir as tarefas, delegar, confiar em pessoas que vão ajudá-lo a chegar aos objetivos. Não descuidar da missão, visão e valores como de objetivos. O líder sabe que a empresa tem uma visão, que tem valores, que tem objetivos, e o líder tem sempre em mente estes todos. Por quê? Porque é nesse sentido que caminha a organização. Estimula a cooperação. Um clube, um time vence uma partida quando todos os jogadores desse time cooperam uns com os outros. Não é o individualismo que vence, é a cooperação. E assim também é na empresa. O líder precisa e estimula a cooperação. Lidar bem com o conflito. O líder deve administrar bem os conflitos para que eles não prejudiquem a performance do seu time, da sua organização, dos seus liderados. Integrar pessoas. Se ele quer um time, se o líder quer formar um time que vai alcançar objetivos, ele precisa integrar as pessoas. Ele precisa integrá-las todas num time comum que persegue objetivos comuns. O líder deve ter uma comunicação humana e eficaz. Eficaz para que seja objetiva e humana. É preciso tratar seres humanos com humanidade. Nós estamos falando em gestão de pessoas, porque líderes são líderes de pessoas. Processo contínuo de escolha. O líder é um gestor. O líder toma decisões a todo momento e, portanto, faz escolhas a todo momento. É uma das características de liderança fazer escolhas. E influenciar outras pessoas foi o nosso ponto de partida. O líder influencia outras pessoas e por isso ele consegue fazer todo este ciclo de liderança. Vamos ver agora o que é liderança carismática. A primeira coisa que a liderança carismática tem são as habilidades interpessoais. A gente até comumente chama isso de carisma. Carisma são as habilidades interpessoais. Saber ouvir as pessoas, saber entender as pessoas, saber conversar com as pessoas, saber comunicar-se com as pessoas, sentir as pessoas, respeitá-las, tê-las como valor. Isso tudo faz parte da liderança carismática. Não adianta ter habilidades interpessoais se eu não for capaz de ser objetivo, se eu não tiver objetividade. Então, primeiro, essas capacidades carismáticas interpessoais. Segundo, objetividade. As pessoas gostam de objetividade. Muitas vezes as perguntas são feitas, nós começamos a responder dando explicações gigantescas e elas só querem saber a resposta às suas perguntas. Então, o líder precisa ser objetivo, objetividade, percepção do seu papel. O líder precisa, além das habilidades e da objetividade, perceber qual é o seu papel, ter a dimensão de como ele se situa no grupo, qual a sua função, como ele deve atuar. Às vezes ele deve entrar, às vezes ele deve sair, às vezes ele deve participar, às vezes ele deve se omitir. A percepção do seu papel é fundamental. E o papel de líder, veja, ele sempre tem em mente onde quer chegar, onde quer que todos cheguem junto com ele.
O líder não nasce feito. O gestor não nasce feito. É preciso haver o autodesenvolvimento. É preciso se desenvolver. É preciso crescer. Para isso é preciso aumentar a sua própria competência, o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas atitudes, melhoria contínua, desenvolvimento. Essa é uma característica da liderança carismática também. O líder tem que ter sentimentos positivos. Ele não pode ser uma pessoa pessimista, negativista. Ele precisa sempre estar visando o alvo, o bom, o alcançável, o objetivo. Ele precisa ver as coisas boas. Se a gente pensasse naquela metáfora do copo, o líder vê o copo com o líquido pela metade, ele enxerga a metade cheia do copo, não a metade vazia do copo. Tudo isso faz parte da liderança carismática. Carisma muitas vezes é confundido com líder, mas não. Líder é carismático ou não é carismático. A liderança deve ser carismática para ser muito mais eficaz e eficiente. Vamos ver agora o que é liderança transformacional. Mudança e inovação são características desse líder. A mudança gera valor e se transforma em inovação. Inovação é uma mudança que deu certo. É preciso que o líder conduza esse processo. O líder faz com que a mudança seja aceita, as resistências sejam vencidas e surja da mudança uma inovação, uma mudança que deu certo no mercado e, consequentemente, isto atinja aos objetivos da organização. Tomada de decisão. Os líderes passam todo o tempo tomando decisões. A cada momento, a cada circunstância, quando querem conduzir, motivar, alinhar as pessoas para atingir objetivos comuns, é preciso tomar decisões. Decisões fáceis algumas, decisões difíceis outras, mas tomar decisões o tempo todo. O líder, então, é um tomador de decisões e isto é básico. Para tomar decisões, o líder precisa conhecer, ele precisa se informar. Em primeiro lugar, então, informação. Depois, ele descobre causas e efeitos. Ele vê alternativas, ele pondera entre as alternativas, ele escolhe uma alternativa como a mais viável, ele decide sobre essa alternativa, ele comunica a sua decisão e ele implanta a sua decisão. Vendo todos esses itens, começamos com 1. Necessidade. Necessidade de decisão. É preciso realmente decidir? É preciso haver uma decisão rápida ou essa decisão pode ser postergada? Mas a necessidade de ela existir é o primeiro item. O segundo item é informação. É preciso você ter informação. Ninguém decide nada se não tem informação. Eu vou citar um exemplo aqui que é o mais corriqueiro de todos. Gravidez. Teste de gravidez é uma informação. Tudo vai acontecer se o teste tiver dado positivo ou negativo. Então, essa informação é fundamental para haver todo o processo. Terceiro, análise e diagnóstico. Você vai estudar a situação. Você vai estudar a necessidade de tomar decisão, as informações, e vai analisá-las. Vai pensar sobre elas e vai fazer um diagnóstico, causas e efeitos. O quarto momento são as alternativas. Você analisou, pensou e chegou à conclusão que para solucionar, tomar decisão, é preciso escolher dentre várias alternativas. Uma primeira, uma segunda, uma terceira.
Uma mais rápida, uma mais lenta. Em suma, a escolha das alternativas é fundamental e é um momento preciso da sua tomada de decisão. Quinto, ponderação. Cada uma das alternativas tem probabilidades, tem possibilidades de maior ou menor sucesso, de dar mais ou menos certo. Você vai ponderar tudo isso, vai pensar na probabilidade de sucesso em relação aos seus objetivos. E em função disso, desta ponderação, você vai partir para a próxima fase, que é insight. Você ponderou entre as alternativas e insight, deu a luz. Você sentiu, é esta alternativa que eu devo seguir. E muitas vezes nessa escolha, apesar de toda a cientificidade da ponderação, existe um pouco de jogo pessoal, existe um pouco de intuitivo, de visionarismo nessa sua decisão que constitui o insight. A próxima etapa é a escolha. Você teve um insight, eu devo ir para essa direção, eu não devo me omitir, eu devo tomar a decisão, ou eu devo me omitir e aguardar e tomar a decisão mais tarde. Aí então eu vou escolher a alternativa. Fazer ou não fazer, fazer muito, fazer pouco, fazer rápido ou devagar, ligeiro, muito, não, sim. Todas essas decisões são tomadas nesse momento. E a esse momento se segue outro, que é a comunicação. O líder decidiu, ele vai comunicar. Nada adianta ele decidir e ficar secretamente com a sua decisão. Ele precisa comunicar a todos os que diz respeito à sua decisão. Comunicação, portanto, é fundamental. E, finalmente, a implementação. Não basta comunicar. É preciso implementar, ou seja, pôr em ação a sua decisão. Você comunicou, vai acontecer isso, eu decidi assim, vai ser feito isto ou não vai ser feito isto. Agora, é preciso pôr em prática essa decisão, ou seja, implantá-la de fato. Em toda decisão existe probabilidade. Probabilidade de 0 a 100. Isso se conforma num contínuo que varia nesse sentido, de 0 a 100. De um lado, você tem a probabilidade 0, ou seja, provavelmente você não vai ter o resultado. Do outro lado, você tem a probabilidade 100, ou seja, provavelmente você vai ter o resultado objetivamente alcançado. Na realidade, a decisão nunca vai ser numa ponta ou noutra ponta. Você vai estar sempre neste contínuo, numa das posições intermediárias desse contínuo, de 0 a 100. E num caso você vai errar, no outro caso vai acertar. Assim é a decisão. Vamos agora falar nos estilos de decisão. Há muitos estilos de decisão, os mais variados. O primeiro estilo é de decisão altamente autocrática. O que quer dizer isto? Quer dizer que a decisão é tomada solitariamente, sem ouvir ninguém. O decisor é autocrático. Ele manda de cima para baixo e ele decide sozinho. O segundo estilo de decisão é autocrática. Ele ouve as pessoas, ele dá ouvidos aos demais, ele chama, mas ele não atende a ninguém. A decisão dele é autocrática. Ele ouviu e não usou para nada isso e toma a sua decisão autocrática. O terceiro estilo é o de decisão intermediária. Quer dizer, você não é autocrático nem é democrático. Você faz as duas coisas intermediariamente. Você não decide sozinho, você ouve as pessoas, você leva alguma coisa das pessoas em consideração, ou do que disseram as pessoas em consideração, e com este cabedal de conhecimentos, com esse conjunto de informações, você decide
de forma intermediária. Às vezes um pouco mais democraticamente, às vezes um pouco mais autocraticamente, mas sempre intermediariamente. O próximo estilo de decisão é a decisão democrática. Ela leva em consideração as pessoas. Ela leva em consideração o que as pessoas sugerem. Você pode até fazer votações. Você pode ponderar matematicamente os sim, os contra, e no final da história você decide mais ou menos democraticamente. O que quer dizer isso? Você leva em consideração, mas de repente guarda assim o direito de veto, ou então diz assim, vamos pensar um pouco mais nisso, eu quero ouvir mais gente. É democrático, mas não tanto. O próximo estilo, este sim, é altamente democrática. A decisão altamente democrática, ela leva em consideração a decisão do plenário, dos outros, do conjunto, da democracia. Você ouve, vota e atende a decisão que for tomada por maioria. Esta é realmente a decisão democrática. Visto isto, vamos falar em alinhamento. É preciso que todos estejam alinhados com as diretrizes e com os objetivos e estratégias da empresa. Nós não podemos ter gente desalinhada. A gente diz assim, tem gente que corre muito e corre bem, mas corre na rota errada. Não está alinhado, não adianta nada. Mitos, realidades e verdades da gestão empresarial. Conteúdo: liderar e dirigir, tomar decisão. Mitos: os gestores são, por consequência, os líderes. Liderar é o mesmo que dirigir. O líder tipo autocrático é mais eficaz do que o líder democrático. Tomar decisão é um ato subjetivo e intuitivo, e não sistêmico. Realidades: os gestores tipo autocráticos ainda predominam nas empresas. Os líderes de valor são raros. As empresas definem seus gestores de forma impositiva. A tomada de decisão é mais intuitiva do que racional e sistêmica. Verdades: os líderes são os gestores por consequência. Liderar é criar uma cultura e valores comuns que influenciem os demais para atingir objetivos. A tomada de decisão racional e sistêmica é mais eficiente e eficaz. Os líderes são líderes porque são escolhidos gestores. Eis um mito muito conhecido. As pessoas são líderes porque são gestores. Os gestores sempre dão certo e são líderes por consequência. A verdade, entretanto, não é nada disso. A verdade é que os gestores se tornam líderes para serem bons gestores, para serem eficazes, para lograr atingir os objetivos empresariais. Eles precisam cooptar as pessoas da organização. Eles precisam desenvolver uma cultura conjunta e comum que leve todos no mesmo sentido a atingir os objetivos empresariais. Isto é realmente ser líder, ser decisor e tomar decisões da forma adequada. A minha dica de hoje para vocês é um livro, Checklist dos Líderes, de Chris Clark Epstein, da editora Campos. Lá vocês encontram um checklist de tudo que é preciso ter para liderar. É uma coisa muito interessante, é muito hilário, é gozativo, mas nos ensina muito. Vale a pena ler.